Fala, meu povo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Professor Ricardo Alcina aqui com vocês novamente para a nossa aula 3, né, referente à unidade 3 da disciplina Gestão dos Canais de Distribuição. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa disciplina. Espero que a gente consiga aí, durante essas aulas, né, essas videoaulas, com um complemento de todos os e-books que você tem aí na plataforma de ensino à distância da Uniateneu, que contribua para que você tenha esse conhecimento cada vez mais forte e que você consiga aí alavancar grandes resultados com aquilo que você espera com esses conhecimentos, com esses conteúdos. E eu tenho certeza que isso vai fortalecer mais ainda a sua graduação. Então, aproveitem, né? Aproveitem esse momento, aproveitem aí essa disciplina para que vocês possam conhecer algo tão importante hoje dentro do marketing, né? E hoje muitas empresas elas necessitam de conhecimento, né? De pessoas que tenham essa expertise de fazer a gestão desses canais de distribuição, até porque são muitas, né? São muitas coisas, são muitas variantes, são muitos métodos, né? É uma operação muitas vezes grande que a gente precisa saber gerenciar. E é por meio dos conhecimentos que a gente consegue aí dar vazão, né, os resultados que a gente espera. Então essa é a minha expectativa, né? Expectativa aí que você consiga aí embutir esses conhecimentos, né, que são importantes para você, ok? Então é isso, gente. Vamos começar aqui a nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui com você o slide, certo? E aí, mais uma vez, estamos falando da disciplina Gestão dos Canais de Distribuição. Então, nosso último vídeo, que foi o vídeo 2, né, que nós falamos sobre a unidade 2. Então, nós discorremos aí sobre estratégia de distribuição, nós falamos de decisões tomadas no projeto de canal, ou seja, o quão é importante, né, essa questão de você tomar decisões baseadas em um projeto, certo? Falamos também da competência dos canais, falamos do que é realmente necessário que elas tenham como características para poder ter o resultado esperado pela empresa que contrata, né, esses intermediários. Falamos também de como é que se seleciona os canais e falamos também sobre os fatores que devem ser analisados, avaliados ao selecionar um canal. Então, isso aqui tudo foi o que nós vimos na unidade 2, tá bom? Então, na unidade 2 também, gente, vocês estudaram, ou se não tiverem estudado ainda, que vocês possam baixar esse material, foi falado sobre as etapas que compõem a fase do projeto dos canais, né, partindo da análise das necessidades e desejos do consumidor. Então, tudo, gente, toda vez que se vai fazer um projeto, né, que se vai analisar ali quais são os canais que a minha empresa será necessário para ela. Então, a gente parte do princípio sobre uma análise das necessidades e desejos do consumidor. Tá bom? Isso é o que é mais importante, né? A gente entender quais são as necessidades e desejos deles, com quais são as características, qual é a maneira melhor que eles compram o meu produto, como é que eles se relacionam, onde é que eles estão, qual é o local. Enfim, isso é muito importante a gente saber hoje, até mesmo você que talvez queira ser empreendedor, né, que queira montar seu próprio negócio. Olha o quão importante é você ter esse entendimento sobre marketing, né, sobre canais, sobre gestão de canais, entendeu? Então, de uma certa forma ou outra, você vai sempre colaborar com esses conteúdos que estão sendo disseminados aqui. E nessa unidade 3, né, vocês vão estudar o quê? Na verdade, não só aqui, viu, gente? Também por meio do e-book, que é onde tem um material bem mais vasto, né, do que a aula aqui. Aqui eu trago pontos importantes da unidade 3, certo? Então, estudaremos a gestão dos canais, a forma como essa gestão é realizada, como é feita a seleção, o treinamento e a avaliação dos membros de um canal, compreendendo que há a importância de motivar tais membros
devido aos resultados positivos que essa motivação pode trazer. Então, isso aqui é o que é importante nesta unidade 3. Beleza, meu povo? Então, olha só, gestão de canais. Tem algo muito interessante aqui que fala o seguinte: após a fase de escolha da alternativa do canal, cada intermediário passará por uma seleção, treinamento, avaliação e motivação. Isso mesmo, ela passa, e é um detalhe, gente, isso quando a empresa, né, ela tem ali um departamento, um setor que faça essa gestão desses canais, certo? Nem toda empresa, infelizmente, tem, então elas fazem de uma certa forma mais informal, vamos dizer assim, do que empresas, né, que tem aí, que trabalham com grandes canais de distribuição, que trabalham com transportes, que trabalham com uma variedade de produtos. Então, geralmente, ela tem já todo esse know-how, né, todo esse caminho aqui, onde ela faz a gestão dos canais por meio da seleção, do treinamento, avaliação, motivação. Então, para Churchill e Peter, não é somente a escolha que influencia o sucesso da estratégia de marketing, mas a seleção de canais apropriados. Então, tudo isso aqui, gente, passa por uma avaliação. Não é? É a empresa que tem ali aquele setor que faz a gestão desses canais, desses intermediários, ela está buscando selecionar os canais mais adequados, mais apropriados para o seu segmento, para a sua empresa. Então, é como se fosse um recrutamento e seleção de um RH. Nessa unidade 3, ela fala sobre isso. Como é que a gente vai fazer, né, além de selecionar quais são os canais que nós vamos trabalhar, como é que nós, como é que a gente vai ter uma estratégia para selecionar os melhores. Né? Então, não é só a questão realmente de escolher determinados canais, é a questão de selecionar os melhores. Isso de acordo com o segmento da empresa, de acordo com o mercado que a empresa está inserida. Certo? Então, a gestão de canais, ela passa, né, por esses caminhos de seleção, de treinamento, de avaliação, de motivação. Beleza? E aí, a seleção de membros do canal, se você ver aqui essa imagem, olha só como tudo começa, né? A matéria-prima, aí passa pelo transporte, aí passa pela empresa, depois ela passa por um processo, né? Enfim, aí ela vai ser distribuída pelos transportes, né? Até chegar lá no varejo, no atacado. O atacado também tem a questão dos transportes para chegar até o supermercadozinho, um comércio, um atacarejo, enfim, até chegar ao consumidor final. Então, olha só o trajeto que é feito, né? Toda a distribuição de um determinado produto e o quão importante é a gente selecionar bem os membros do canal. Então, a escolha dos membros torna-se um fator determinante para o alcance ou não dos objetivos estipulados, pois o fabricante poderá usar poucos distribuidores e alcançar maiores vendas em pouco tempo com menor custo. Então, a escolha desses membros, né, e de acordo com os objetivos estipulados pela empresa, ela pode até às vezes utilizar poucos distribuidores, mas porque ela sabe fazer a gestão tão bem que ela alcança maiores vendas, né, com um menor custo. Por quê? Porque ela não precisa ter uma variedade enorme de canais de distribuição, onde daria realmente um trabalho maior, né, e um custo mais elevado. Então, a empresa que realmente se detém a fazer essa gestão, né, essa seleção dos canais, então ela consegue fazer uso de poucos distribuidores, que é para que ela tenha mais foco, né? Então, o maior problema, olha só, o maior problema para um produtor na hora da escolha de seus membros é a seleção, visto que precisa decidir sobre as características que os intermediários devem ter e fornecer diante dos objetivos do negócio. Então, inclusive, aí na unidade 3, tem várias maneiras, né, de se fazer uma boa seleção, certo? Então, isso é muito importante para minimizar esses problemas que um produtor, um fabricante tem na hora da escolha desses canais,
certo? Então, o fator da escolha do membro se torna crítica para o sucesso desse fabricante. Vou repetir. O fator da escolha do membro se torna crítica para o sucesso desse fabricante, uma vez que dependerá de poucos distribuidores para conseguir resultados e alcançar seus objetivos. Certo? Então, aqui nós temos assim um passo muito importante, assim como é um passo importante, gente, nos recursos humanos, né? No departamento de recursos humanos, no setor de recursos humanos. A seleção é uma das principais etapas de um RH. Aqui não é diferente. Aqui é um dos principais passos para se escolher, né? Para selecionar os melhores distribuidores por meio de uma seleção rigorosa, assim como muitos RHs hoje estão fazendo, essa seleção mais rigorosa, certo? Para quê? Para que a gente minimize os erros futuros, para que a gente não perca tempo com pessoas, né, que estão no lugar errado, que são contratadas e acabam não trazendo o resultado que é esperado. Então, isso é um fator decisivo, né, para o fabricante, para o produtor, quando ele seleciona, né, os membros de um canal. Beleza? Então, olha só, quais são os tipos de distribuição? Né? Existem 3 tipos de distribuição para um determinado produto. A intensiva, ou seja, o produto é colocado à disposição de todos os intermediários interessados, estando presente no maior número de pontos de vendas possível. Neste grupo estão os produtos onde o principal fator na decisão de compra é a disponibilidade, ou seja, compra-se em função da conveniência. Exemplo, pilhas. Né? Ali, se você ver, em todo canto tem pilha. Em todo canto tem, hoje tem uma lâmpada, tem utensílios domésticos, e tem vários tipos de intermediários que fazem a distribuição desses produtos que são comprados de uma forma mais conveniente. Né? Então, isso é um tipo de distribuição intensiva, certo? E tem o tipo de distribuição seletiva, que é onde limita-se, né, o número de intermediários, mas não significa ainda exclusividade. O tipo e o número de intermediários são restritos, colocando-se o produto somente naqueles que possuem características desejadas. Produtores procuram varejistas ou atacadistas que assegurem uma venda apropriada de seus produtos. Então, exemplos, aparelho de som, confecções de grife e etc. Então, aqui é mais seletivo, né? Aqui já passa por uma seleção, que eu acabei de falar no slide anterior. Aqui já passa por uma seleção, aqui já passa por uma escolha mais detalhada de quais são os distribuidores, os intermediários que eu quero que trabalhem comigo. E aí se faz um checklist, né, de várias perguntas para saber se esse tipo de distribuidor ele atende os nossos objetivos. Né? Então é mais limitado, certo? Mas ainda não é uma exclusividade. E aí a última, né, o último tipo de distribuição é a exclusiva, que ocorre quando o produtor e os intermediários se comprometem em certos pontos. Então, empresas adotam esse tipo de distribuição quando necessitam de venda ou assistência mais especializada, exposição apropriada ou outras exigências que garantam a diferenciação de seu produto. Então, hoje você vê aí, talvez você já tenha visto, muitos representantes comerciais, onde eles trabalham com uma marca específica. Né? Eles representam aquela marca. E isso é uma exclusividade. Por quê? Porque a empresa ela necessita de uma assistência mais especializada. Ela precisa ter uma diferenciação do seu produto maior. Exemplo, automóveis, franchise como Boticário, Benetton, né? Vários tipos de franquias que são exclusivas. Né? Então, aqui
perpassa por um critério mais restrito, né? É muito mais alinhado com o fabricante, com o produtor, e esses intermediários eles são mais focados a trabalhar só com aquela marca, com aquela linha de produto, certo? Então são esses três tipos aí de distribuição. Se você quiser aí, de uma certa forma, aprofundar mais nesse conhecimento, tem o e-book 3, certo? Que você pode aí estar estudando mais sobre isso. Tá bom? E aí, gente, tem o treinamento dos membros do canal. Então não basta a empresa escolher o canal, não basta ela fazer a seleção dos intermediários. E também é importante que ela treine, né? Ela treine aquele canal, aqueles membros do canal. Por quê? Porque ela tem as suas peculiaridades, ela tem suas características, né? A empresa tem sua cultura, sua missão. Então ela precisa treinar o máximo que ela pode para poder ter o resultado que ela espera. Então as empresas devem planejar e criar projetos para treinar seus intermediários. Não é simplesmente contratar e fazer um negócio onde aquele intermediário pega o produto e leva para determinado canto, né? Então fica uma coisa meio que sem propósito, né? Sem cuidado. A empresa que pensa sobre isso, né? Que pensa nessa questão aí de treinar os intermediários, ela está se preocupando com os produtos dela, ela está se preocupando com, com os valores que a empresa tem, ela está se preocupando com esses intermediários também, para eles serem bem treinados, certo? Então, esse treinamento irá capacitar os membros para desenvolverem suas atividades dentro da empresa de forma eficaz, seja na área comercial, seja na área de serviços. Então, ela capacita, né, esses membros para desenvolver essas atividades dentro da empresa de forma eficaz. Então, olha só aqui o que interessante. Inclusive, esse exemplo, gente, tá no e-book de vocês. A cadeia de restaurante Culver exige que seus franqueados trabalhem 60 horas em um dos 5 restaurantes próprios da cadeia e mais de 12 horas por dia, 6 dias na semana, durante 4 meses, na sede da Culver, para conhecer todos os aspectos logísticos e financeiros das operações. Então, olha o cuidado que esse restaurante, essa cadeia, né, de restaurante, ele tem com seus franqueados. Primeiro, o franqueado ele passa por um treinamento de 60 horas em um dos 5 restaurantes. Ou seja, ele está vendo o funcionamento na linha de frente. Como é que são as atividades de um dos restaurantes. Ele vai ter uma franquia desse restaurante. Então ele precisa saber como é que é o dia a dia. Né? Como é que é o dia a dia ali do restaurante? Como é que funciona? Como é que é o atendimento? Como é que é feita a comida? Né? Como é que ela é feita a disposição daquela comida? Como é que ela é servida? Então são 60 horas que um franqueado passa em um restaurante, né, da cadeia desse franqueador, certo? E mais de 12 horas por dia. Além das 60 horas, são 12 horas por dia, 6 dias por semana, durante 4 meses. Né, na sede da Culver. Ou seja, eles têm uma sede onde, onde é distribuído, onde é feita a logística, onde é feita as operações, onde parte das questões financeiras. Né? Então, aquele franqueado, ele vai viver durante esses 4 meses o funcionamento da sede, né, da empresa, certo? Então é muito interessante isso, que as empresas que trabalham com a gestão dos canais de distribuição, eles consigam fazer com que esse treinamento seja basicamente feito parecido com essa cadeia de restaurante. Agora, por quê, professor? Por que isso é importante? Não é só chegar, contratar e fazer um negócio com um intermediário e ele já sabe para onde é que ele vai levar os produtos. Não, gente. É importante que ele entenda como é que é o funcionamento da empresa, do produtor, do fabricante,
até mesmo para ele comprar a ideia, né? Para que ele esteja inserido por meio de um propósito daquela marca, daquele produto. Só assim ele vai conseguir ter mais eficiência, porque ele gera nele uma motivação, que é justamente o próximo passo depois do treinamento, que é a motivação dos membros do canal. Então esse pessoal precisa ser motivado para poder vender, porque eles são vendedores. Certo? Então eles são vendedores, então eles precisam ali constantemente serem motivados pela empresa que está contratando eles. E aí existem várias formas de motivação, inclusive leiam nessa unidade 3 que tem explicando sobre esses procedimentos aí de motivação dos membros do canal. Então é muito importante que a gente veja que tem um caminho, né? Se você perceber, aqui nós estamos falando de gestão. Nós não estamos falando só de canal de distribuição, nós não estamos falando só de intermediário. Nós estamos falando de gestão. E quando a gente fala de gestão, nós estamos querendo dizer o quê? Gestão é resultado. Gestão é atingir objetivo, atingir metas. Gestão é planejamento, é mudança, é transformação. Então, a gestão sendo bem feita, seguindo todas essas etapas, todos os processos, às vezes a empresa não quer fazer porque ela acha que é perca de tempo, mas aí é onde ela se engana. Quanto mais ela se preparar bem, melhor será o resultado no futuro. Certo? Quanto mais ela se preparar bem, menor será o trabalho que ela vai ter com os canais de distribuição. Certo? Então a gente tem que ficar ligado com essas coisas, porque o tempo, gente, ele passa muito rápido. Então às vezes a gente não quer investir 2, 3 meses numa preparação, num planejamento. Olha aqui esse restaurante, olha o que é que ele faz, né, com os franqueados dele. Trabalhar 60 horas em um dos 5 restaurantes próprios, né, porque tem franqueador que tem seus locais próprios, né, que tem seus restaurantes, suas lanchonetes próprias, dependendo do segmento. E também trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana, durante 4 meses, gente, na sede. Olha só o cuidado, né? O cuidado com o seu produto, o cuidado com sua marca, né? Então, tem empresas realmente, né, que são franquias, que têm um cuidado muito importante para os seus franqueados, certo? E aí eu sugiro que vocês estudem as questões sobre a avaliação dos membros do canal, que é o próximo passo. Né? Para você avaliar, você tem uma série de questões importantes para poder ter aqueles melhores canais de distribuição para vocês, para a empresa. Tranquilo? E aí, gente, uma revisão do sistema geral de distribuição, isso é um outro ponto importante que eu vi na unidade 3 e que eu gostaria aqui de frisar para vocês, né, que existe revisão, né? Gente, isso aqui é tanta coisa bacana, é tanto conhecimento bacana que você está tendo aqui nessa disciplina, porque talvez são coisas que você nem imaginava que tivesse, talvez você achasse que era uma coisa mais simples do mundo, a gente contratar um transporte, um caminhão para levar um produto de um local para o outro, para fazer a distribuição dele. Seria muito fácil, né, se fosse só assim. Mas existe toda uma cadeia, né? Existe toda uma preocupação, existe todo um processo para que isso seja bem feito. Então, antes, né, inclusive desse ponto aqui, tem várias questões que regulamentam a questão dos canais de distribuição. Também está na unidade 3. Você vai ver lá questões jurídicas, questões financeiras, questões de negócio, de contrato, enfim. São várias questões importantes que você precisa entender, certo? E aqui sempre é bom, porque os canais de distribuição, eles não são um sistema estagnado. Né? Eles não fazem parte de um sistema estagnado. Eles vivem em constante mudança. Né? Então é importante que a empresa ali, a fabricante, o fornecedor, esteja constantemente fazendo uma revisão do sistema geral de distribuição dela. Então, um bom projeto de canal
deve contemplar todos os aspectos que irão desenvolver seu crescimento, como os objetivos traçados que estão intimamente ligados ao consumidor. Então, olha só, um bom projeto de canal, por isso que é importante ter o projeto desenhado, né? Ele deve contemplar todos os aspectos que irão desenvolver seu crescimento, né? Como os objetivos traçados que estão intimamente ligados ao consumidor. Lembra que lá na unidade 1, na unidade 2, nós falamos que o ponto principal de uma rede de distribuição é atender as necessidades, né? É atender o cliente, ou seja, o consumidor final. Então, as empresas têm objetivos com os intermediários, certo? Então, sempre é bom fazer uma revisão desses canais para saber se eles estão ainda atendendo a contento. Se eu estou tendo algum problema com algum canal de distribuição, o que é que eu preciso melhorar em algum desses pontos do processo? Será que eu estou precisando treinar mais? Será que eu estou precisando motivá-los? Então você entende aí como é que funciona toda essa cadeia de suprimentos, toda essa cadeia de execução, de distribuição de um determinado produto. Certo? Por isso que nós estamos falando da disciplina gestão dos canais de distribuição. Hoje é algo muito importante para o planejamento de marketing. Certo? Logicamente que ele entra no planejamento se a empresa tiver canais de distribuição. Mas também se ela não tiver, e se você for um profissional na área e que você veja que a empresa necessita, né? Olha só o pontapé inicial que você dá numa empresa para poder ajudá-la a obter, né? A ter um canal de distribuição. Certo, gente? Então, isso aqui nós falamos, né? Da unidade 3. Deixa eu voltar aqui a câmera para mim. Nós falamos aqui de vários pontos interessantes sobre essa unidade, né? O que é que eu sugiro? Que você, mais uma vez, né? Repetindo mais uma vez, que você baixe o material aí, que você leia esse material. Gente, não é só uma questão aqui de fazer prova, de passar na disciplina. Não, meu povo. Isso aqui é uma questão para você ter um conhecimento bacana, né? Um conhecimento que talvez, poxa, eu nem sabia disso, né? Talvez você trabalhe em indústria, talvez você trabalhe para um produtor, um fabricante de algum produto específico, de algum serviço. E aí você tem toda essa expertise, já pensou? Você saber os canais, que tipo de canal de distribuição, como é que se faz a gestão de um canal, você entende sobre logística, você entende sobre como é feito o marketing, qual a importância, quais são as questões legais. Gente, é bacana demais quando a gente tem assim um entendimento de várias áreas, né? E como eu falei no vídeo anterior, a gente faz nexo, né? A gente sabe onde buscar informação, certo? Então, muito bom estar aqui com vocês, concluindo aqui mais uma unidade. Espero vocês no último vídeo, que é o vídeo 4, sobre a unidade 4, onde a gente vai estar falando de outros assuntos que complementem mais ainda essa disciplina gestão dos canais de distribuição. Tá bom, meu povo? Então fiquem em paz, fiquem com Deus, estudem, baixem o material e até mais. Tchau, tchau.